Sejam bem-vindos, vocês estão no Gedeon Show. Hoje eu quero falar um assunto com vocês, o Apocalipse. Um assunto aí muito comentado hoje e muita gente se pergunta, tem medo, tem muitas aflições de como que vai ser o Apocalipse, se já estamos nos finais dos tempos, se já estão tendo sinais. Aí eu faria para você uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje, fosse o dia do Apocalipse hoje, como estaria a sua vida? Você estaria preparado? E outra coisa, passar a vida se perguntando quando vai ser o Apocalipse. Isso será que é uma coisa boa? Claro que não. Gente, o Apocalipse, ele é um momento específico que foi escrito, que vai ser cumprido e que ele é muito importante. Porque ele vai dizer pra gente, vai nos alertar sobre castigos que virão vir sobre a terra por causa do comportamento humano. Então, é uma coisa assim que na realidade vai ser até uma libertação, né? Porque a nova Jerusalém vai descer do céu. E quando essa nova Jerusalém descer, não vai haver mais dor, nem choro. O que Jesus quer da gente? Que a gente não viva com medo, não viva sofrendo, que a gente viva a nossa vida plenamente. Porque o Apocalipse, ele é um castigo que viria para a humanidade por causa dos próprios pecados, por causa de uma vida totalmente errada, né? Então, se você está vivendo em paz com Jesus, cara, seguindo os 10 mandamentos de coração, amando seu próximo, você não deve se preocupar com o Apocalipse. Mas vamos abrir essa história aí, destrinchar ela um pouquinho melhor, para a gente conseguir entender como que funciona aí, né? Todas as questões do Apocalipse. Em primeiro lugar, eles falam de 7 igrejas. Essas igrejas, elas vão ser as igrejas que vão sobrar, as remanescentes, né? E tem que ter muita atenção nessa hora, porque ele fala de 7 igrejas, porém a Bíblia sempre falou de igrejas, mas que seguiam a mesma fé. Uma só fé, um só batismo, né? Como diz no livro de Efésios. Então, seriam essas 7 igrejas remanescentes, o anticristo viria e causaria uma guerra terrível na humanidade. Mas nada disso você deve se preocupar, porque o dia do juízo vai ser um dia para ser temido para aqueles que estão contra Deus, os inimigos de Deus. Para aqueles que estão do lado de Deus, vai ser uma coisa de libertação, porque vai ser quando Deus vai dar um ponto final no Satanás e nas suas obras. Então, não se preocupem, não tenham medo, porque um final dos tempos vai ser marcado por guerras, por terremotos, porém vão ter muitas coisas que vão ser libertadoras, né? E a nossa vida hoje, você deve pensar pelo seguinte: eu tenho medo do apocalipse, eu morro de medo, eu fico assim, paranoico, tudo bem. Mas, você já viu a quantidade de pessoas que morrem por dia? Vou entrar numa linha de raciocínio para vocês pensarem. Olha a quantidade de gente que morre. O apocalipse seria o fim do mundo, certo? Mas para a pessoa que morreu hoje, morreu ontem, para ela chegou o fim do mundo. Foi o fim do mundo aqui. Aí é um novo plano espiritual. Ou seja, muitas gerações passaram sempre preocupadas com o apocalipse, com medo do que iria acontecer e se esqueceram de coisas muito importantes, que é o quê? Se você morrer, o seu apocalipse chegou, meu amigo. E como é que foi que você viveu sua vida? Você amou o máximo que você deveria? Muitas vezes vão até ter espiritualidades que constroem todo um evangelho em cima do apocalipse. Deus ter muito cuidado, o apocalipse vai vir, é uma coisa horrível. Não, a nossa fé não deve ser baseada no medo. Jesus não é o Deus do medo, ele é o Deus do amor. Você deve buscar o amor e não ficar indo atrás de coisas erradas. Tem muitas coisas atuais que já dizem que a gente está próximo do Apocalipse. Os falsos profetas, os anticristos, que não. O livro do Apocalipse fala bem claro que não vai ser necessariamente um. Aquele que se opõe a Cristo, ao reino de Deus, se entrega às trevas, ele é um anticristo na Terra. Então não necessariamente vai ser só uma figura central de um homem que seria o filho do diabo. Não. Você mesmo consegue ser um anticristo se você quiser com as suas ações. Um anticristo é aquele que faz o mal, né? Que está do lado das trevas. Então, cuidado, para você, às vezes, ter tanto medo do anticristo, você não está sendo um aí na vida de alguém, né? E uma coisa que é muito bonita no Apocalipse é que ele fala da nova Jerusalém que vai descer do céu. E que o próprio Deus vai enxugar as lágrimas
dos seus filhos. Então você imagina, você vai falar que isso não é uma coisa bonita para os bons? Que não é uma coisa boa? Então, tipo assim, é uma coisa maravilhosa, né? Muitas coisas ainda vão acontecer. Eles falam de uma marca da besta, que essa marca da besta seria o 666, que seria um sinal que ninguém compraria nada sem essa marca. E assim, vai descer a Nova Jerusalém, vai ter muitos problemas, vão, entendeu? Também porque o povo de Deus vai ser muito perseguido até se concretizar toda a Nova Jerusalém, o povo de Deus vai ser muito perseguido. O anticristo vai fazer guerras contra o povo de Deus, mas a boa notícia é que o mal vai ser cessado. A besta vai ser acorrentada, mas o grande intuito do livro, do vídeo não é entrar tanto na questão específica de cada passagem, e sim ter uma visão mais filosófica do próprio Apocalipse, que seria o quê? Uma coisa relativamente boa para os bons, né? E que muitas vezes, se você ficar perdendo o seu tempo buscando, querer saber quando vai ser o Apocalipse, que, olha, de acordo com a Bíblia, nem Jesus sabe o dia do Apocalipse, somente o Criador. Apesar deles serem o mesmo Deus em três pessoas, tem uma hierarquia. Então o Criador tem uma das únicas coisas que só ele sabe isso, o dia do Apocalipse. O que o Cristo faz, na realidade, é adiar esse dia. Ele pede para o Criador, Pai, muitos ainda te amam na terra. Por quê? Porque muitas pessoas não podem, precisam de mais tempo. Se o Apocalipse fosse hoje, elas estariam muito encrencadas. Por quê? O que é a morte? A morte é como se fosse um juízo do seu estado de espírito naquele momento. E muitas pessoas ainda precisam de mais tempo para poder mudar. Por isso que a vida é longa. Quando a gente fala só se vive uma vez, é verdade. Porém, você tem todos os dias para você mudar. Deus te dá uma nova oportunidade. E o Criador sabe disso. Por isso que dá todo esse tempo pra gente. Porque tem muita gente rezando aqui, pedindo para Deus, falar, Pai, ajuda meu filho, ajuda meu irmão, porque ele está no caminho das trevas. Então, tudo isso tem que ser considerado pelo Criador, entendeu? Ele também não vai deixar que ninguém se perca, entendeu? Aqueles que vão recorrer à sua misericórdia. Só vão ficar com o diabo que é do diabo, entendeu? Mas muitos que são de Deus, mas ainda estão num caminho errado, Deus permite dar mais tempo para essa pessoa poder se emendar. A grande pergunta é, você é de Deus ou do diabo? Você tem que se decidir. Porque se você continuar falando que você ama Deus, mas você está servindo o diabo, meu amigo, você é do diabo. Você só está mentindo para você mesmo e para o seu próximo. Tá bom? Então, que a nossa vida não seja baseada no medo, nem no medo do fim do mundo. Tenha medo do dia da sua morte, que é o seu apocalipse, também, num outro contexto. Tenha medo do seu dia da morte, para você estar de acordo com Deus, não estar numa vida de trevas, não estar numa vida errada, para que a morte não venha igual um ladrão e você não venha perder tudo. Meu nome é Rafael Gedeon, segue a gente aqui para sempre mais conteúdos, tá? Obrigado.